Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Nós estamos agora para a nossa última mesa do dia, né? A mesa de usabilidade e qualidade e usabilidade de dados em ciência cidadã. Vamos aproveitar esse momento para falar um pouco sobre os dados que temos coletados através da ciência cidadã, o quanto que esses dados têm sido úteis, né? Nós temos acompanhado úteis e tecnologias e formas de mostrar também esses dados, além de avaliar a sua qualidade, né? De validar a sua qualidade ao longo dos nossos projetos. Hoje nós estamos acompanhando já há 2 dias, né, o evento, e temos visto bastante trabalhos envolvendo a ciência cidadã, envolvendo a coleta de dados através junto com cientistas cidadãos. Então, eu acredito que essa mesa ela vem sendo muito interessante para complementar e para trazer um pouco de experiências totalmente diferentes no uso e na validação desses dados. Estão aqui comigo hoje, né? Está aqui comigo hoje o professor Bruno, vou apresentá-lo em breve. A pesquisadora Judith Szabo, ela não pôde estar presente, mas ela mandou a sua apresentação, e eu, que sou Juliana França, e vamos dar início, então, à nossa mesa, sem muitas delongas. Eu sou Juliana, né? Juliana França, sou membro fundadora da Rede Brasileira de Ciência Cidadã, sou licenciada em Ciências Biológicas e sou doutora em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre pela UFMG. Tenho atuado na área de pesquisa em Ciência Cidadã desde o meu doutorado, especialmente no desenvolvimento de monitoramentos participativos de qualidade de água. E o meu público-alvo principal tem sido a educação básica. Atualmente, eu sou pesquisadora do Laboratório de Ecologia de Insetos Aquáticos da Universidade de Vila Velha, colaboro também com o Laboratório de Ecologia de Bentos, da UFMG, onde eu fiz toda a minha graduação, doutorado, e também com o Instituto Nacional da Mata Atlântica, além de ser membro fundadora da Rede Brasileira de Ciência Cidadã, como eu comentei. Então, tenho sido figurinha repetida aqui no evento, né? Junto comigo está, então, eu vou apresentar primeiro, porque nós vamos fazer a primeira apresentação com o nosso convidado, né? O meu convidado é o professor Dr. Bruno de Carvalho Albertini. Ele é graduado em Engenharia de Computação pela Universidade Federal do Rio Grande, em 2005, tem mestrado e doutorado em Ciência da Computação pela Universidade Estadual de Campinas, na área de Arquitetura de Computadores. Atualmente, exerce o cargo de professor doutor no Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de Engenharia da Computação, com ênfase em hardware, atuando principalmente nos seguintes temas: simulação de hardware, cripto-hardware, projeto de hardware baseado em plataformas, arquitetura de computadores, rede de sensores sem fio, sistemas embarcados e ciência cidadã. Filiou-se ao Laboratório de Automação Agrícola e ao Biocomp em 2014, e desde então tem aplicado a sua pesquisa ao meio ambiente, à biodiversidade e à agricultura. Eu vou passar a palavra, então, para o Bruno, né, fazer a sua apresentação. Peço, mais uma vez, que vocês deixem suas perguntas, suas dúvidas no chat, que ao final da mesa nós vamos ter um tempo para discutir, para responder essas perguntas para vocês. Muito obrigada pela presença, Bruno, passo a palavra para você agora, e muito obrigada a todos por estarem aqui. Obrigado, Juliana. Bom, já notaram que eu não sou biólogo e não entendo nada de biologia, né? Então, tenham isso em mente durante a minha apresentação aqui. Muito bem, eu resolvi focar a minha apresentação para vocês hoje em qualidade de dados, porque eu sei que a Ju e a Judith vão falar bastante de usabilidade, então eu acabei focando em qualidade de dados. O principal motivo é que é muito chato você ter um projeto de ciência cidadã legal, rodando, mas que você não consegue usar os dados depois porque você não atinge a qualidade suficiente para responder a sua hipótese.
Então, é uma área bastante importante, tem bastante gente de ciência de dados estudando qualidade de dados, e ele também é uma das principais críticas aos projetos de ciência cidadã. Por isso que eu acho um assunto bastante importante, né? Mas vamos lá. Eu fiz para vocês hoje, como tinha só 20 minutinhos, um catado de tudo que eu consegui encontrar na literatura de problemas e soluções relativos à qualidade de dados em ciência cidadã. E a ideia é expor mesmo isso para vocês. Tudo que eu consegui encontrar é meio que um survey para vocês terem uma ideia, né, do que está rolando. E eu já vou começar categorizando os dados. Essa categorização, na verdade, não é minha, é uma categorização que foi apresentada num artigo de 2010, se eu não me engano, mas ela não é de ciência cidadã. Então, eu adaptei ela para ciência cidadã. As 4 categorias estão aí. Então, a primeira delas, a gente já vai começar agora, é o valor científico, né, dos dados. O valor científico ele está muito relacionado, né, a problemas do tamanho da amostra, completude de dados, também a simplificação que a gente impõe pela ciência cidadã. Isso, obviamente, impacta no poder de resposta que a gente tem nos dados. Essa aqui, para mim, é a categoria principal dos problemas de qualidade de dados, porque simplesmente essa categoria ela pode inviabilizar o uso da ciência cidadã para responder uma questão científica. Então, para mim, é a principal categoria. Eu enumerei algumas subcategorias aqui, eu vou falar rapidamente sobre alguns dos problemas. Então, no valor científico, o primeiro problema que todo mundo sente é dado insuficiente, né? E tem várias razões para isso, então eu coloquei umas tabelinhas, vocês vão ver, tem a razão que você pode identificar do porquê você tem dado insuficiente e as soluções que eu consegui encontrar na literatura. Eu não estou dizendo que essas soluções funcionam, tá bom? São soluções que as pessoas reportaram na literatura que resolveram o problema delas, mas várias delas eu nunca testei em projetos meus mesmo, então foi tirado da literatura científica. Então, para o baixo número de participantes, o primeiro, e é uma coisa que a gente meio que negligencia, assim, é contactar grupos bastante específicos, né? Escolas, por exemplo, têm sido bastante usadas agora, fora do contexto da educação mesmo. Então, você pode usar a ciência cidadã para a educação, a gente tem, inclusive, uma mesa só sobre isso, né? Mas não necessariamente você precisa usar só para educação, você pode usar a escola como fonte de participante, né? Usar a mídia diferente, então, por incrível que pareça, eu achei um report de um projeto de ciência cidadã em que eles simplesmente abandonaram o app de celular que eles tinham feito e começaram a fazer em papel, coletar dados em papel, né? E o público-alvo deles era bastante específico e se adaptou muito melhor ao papel. Então, usar uma mídia diferente pode resolver o problema também, e teve uma alta adesão. Outro é promover palestras sobre a importância local do projeto. As pessoas têm que se conscientizar de que aquele projeto ele é importante para o local onde elas estão, né? E, por último, oferecer incentivos. Eu não gosto muito dessa, a gente já teve várias discussões aqui na RBCC mesmo sobre motivação, mas funcionam. As pessoas têm reportado que funcionam. Então, competição e gamificação são duas coisas que funcionam. Minha crítica em relação à competição, quando a gente chegar lá em motivação, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E outra razão para ter dados insuficientes é pouco tempo de projeto, né? As pessoas fazem projeto de ciência cidadã e acham que com 6 meses rodando vão conseguir coletar dados para responder uma hipótese científica boa, né? Não funciona assim. Então, a ideia é que você já no começo do projeto já garanta a sobrevivência do projeto por um tempo suficiente para coletar dados, né? Que é uma coisa que as pessoas negligenciam mesmo. Eu vejo vários projetos morrerem por causa disso. E também recalcular as expectativas sobre qualidade de dados. Você não vai atingir qualidade de dados cientificamente, falando, qualidade científica, estatística científica provada com pouco tempo de projeto. Não dá. Bom, segundo problema na categoria de valor científico, né? Os dados incompletos, eu já dividi isso em 2 slides, porque acho que é o que todo mundo também reclama em projeto de ciência cidadã. Então, primeiro descrição da coleta não está clara. E aí vem a principal forma de resolver que todo mundo negligencia em projetos de ciência cidadã. Eu tenho visto vários projetos agora que não negligenciam, mas a grande maioria negligencia, que é conversar com um profissional de comunicação. A maioria de nós, como cientistas, falando como cientista agora, né, nós não sabemos nos comunicar. Eu sei que dói isso, mas o pessoal de comunicação sabe fazer isso muito melhor que a gente. Então, falem aí com profissionais de comunicação que vocês conhecem e façam um material
decente, explicando o que as pessoas têm que fazer. Reescrever os protocolos em linguagem mais simples, né? Às vezes você escreve o protocolo como se você estivesse escrevendo um artigo, e não é assim, você tem que lembrar que são para pessoas normais, como um cidadão qualquer, e nem sempre eles têm a mesma instrução que a gente, então escrever em linguagem mais simples também funciona. Usar mais de uma mídia também funciona. Isso também, eu tenho notado que as pessoas que têm reportado que vídeos funcionam muito melhor para gerações mais novas, por exemplo. Enquanto pessoas mais velhas não têm paciência de assistir vídeo. Então, usar mais de uma mídia também pode fazer com que as pessoas assistam, né, o treinamento do protocolo e façam ali direito. Então, você melhora a sua descrição. Testar os protocolos com pessoas não treinadas, né? Isso eu tenho visto também direto, os grupos testam o próprio protocolo dentro do próprio grupo de pesquisa, né? Não funciona. Então, testar e melhorar o protocolo de coleta fora do grupo, com pessoas que não foram treinadas, cobaia mesmo. Treinar o cientista cidadão, essa é bem óbvia, e mostrar casos de coleta bem-sucedida. Isso aqui a gente tem feito também, a gente fez em alguns projetos nossos por aqui, e funciona muito bem. Então, você mostra para o cientista cidadão um vídeo de alguém fazendo uma coleta bem-sucedida. Outro motivo aqui de dados incompletos é a complexidade muito alta do seu protocolo. Esse aqui eu nunca tive, né? A gente sempre fez protocolos muito simples, mas está aí o que o pessoal da literatura tem dito. Primeiro é partir a coleta em várias etapas menos complexas para que as pessoas possam fazer, e aí essas etapas são ligadas, e depois direcionar as coletas complexas para grupos treinados e pequenos que você possa controlar. Esse só teve 2 artigos que citaram, então por isso que só tem pouco mesmo. Outro, a duração coleta muito alta ou a taxa de desistência durante a coleta muito alta. Desistência mesmo, não é dados inseridos faltando, né? Desistência, o cara desistiu de coletar. Soluções ali, de novo, partir a coleta, otimizar a duração. Isso aqui é uma coisa que eu já experimentei, funciona muito bem. Então, você não precisa, por exemplo, permitir que a pessoa posicione no mapa a localização da coleta. Se você coletar isso automaticamente, já é suficiente. Ou se a foto que a pessoa enviou está com geolocalização, você também não precisa pedir para ela coletar de novo. Então, tudo que você puder coletar sem interferência da pessoa, melhor, porque aí você otimiza a duração da coleta, né? Criar ligação pessoal com a coleta. Isso é bastante importante também. O sujeito, quando ele sente que o dado é dele, aquele dado é dele, ele está coletando, o dado é dele, ele tem uma relação pessoal com o dado, ele acaba fazendo coletas que são mais longas e a taxa de desistência tem sido menor também. Permitir que a coleta seja pausada e continuada, isso gera outros problemas, mas tem gente reportando que funciona. Fomentar uma comunidade e, de preferência, uma comunidade que seja auto-administrada. Isso também dá o senso de propriedade de dados, né, das pessoas. E aí eles acabam tendo mais paciência para fazer uma coleta mais longa, por exemplo. E prover o retorno imediato da coleta, que é um dos princípios da ciência cidadã, então esse nem preciso falar nada. Sobre a coleta incompleta, né? Também tem muita gente que deixa os campos lá opcionais e aí ninguém coleta nada de campo opcional, né? Então, o primeiro é forçar a coleta. Eu não gosto disso, mas, enfim, forçar a coleta. E o segundo é, na hora de enviar, você sempre explicar para quem está enviando que existe uma importância e por que aquele dado é importante dentro do protocolo. E o que vai acontecer se ele enviar um dado faltando no seu protocolo, tá bom? Geralmente isso funciona também. Forçar a coleta é que melhor funciona, mas você acaba eliminando muitas pessoas que não fariam aquela coleta, né? Muito bem, mais um aqui de valor científico, os dados com pouca expressão científica. Você terminou seu projeto, foi lá e aí você vai rodar uma análise estatística e descobre que ele não tem expressão nenhuma científica. Não dá para você fazer muito com os dados. Você não acha nenhuma correlação, não tem nada no seu dado que você possa tirar, né? Normalmente isso acontece porque não tem uma hipótese, que é um erro que eu já vi algumas vezes também, né? Na moda da ciência cidadã, o projeto é criado sem ter uma hipótese, então já está ali na solução, né? Primeiro, sempre definir a hipótese antes de escrever o protocolo e não ao contrário, né? Não escrever um protocolo e aplicar e depois tentar tirar dados, responder alguma coisa com os dados, né? E segundo, a simplificação de dados, né? Por causa do público-alvo, as pessoas acabam simplificando, né, os dados coletados e aí depois descobrem que essa simplificação baixa a qualidade científica dos dados.
E a única maneira de você fazer isso é testar antes. Então, verifica antes se os dados que você vai coletar realmente vão responder a sua hipótese satisfatoriamente. Baixa precisão de dados. Esse aqui, a principal razão, né, que eu achei nos artigos, são dados qualitativos menos precisos que os quantitativos. Esse está num artigo específico, que foi o qual eu me inspirei para fazer essa apresentação para vocês, tá bom? Eu nunca passei por isso também. Mas a ideia principal é você mudar de domínio. Então, você muda de qualitativo para quantitativo, porque normalmente os quantitativos acabam sendo mais precisos, né? E novamente, o teste piloto, que é sempre bastante importante de fazer. Bom, segunda categoria que tem é o enviesamento objetivo. O enviesamento objetivo, tem dois enviesamentos, né, objetivo e subjetivo. O objetivo, ele vem da individualidade do usuário. Então, várias coisas pessoais assim influenciam essa categoria, como, por exemplo, a habilidade pessoal do cientista cidadão de fazer a coleta. Ou então, o conhecimento dele sobre o que ele está coletando. Às vezes, até o comprometimento com o projeto, tanto o comprometimento pessoal, quanto em relação ao tempo que ele pode se dedicar ao projeto, tá bom? Em algumas vezes, projetos que são muito grandes, né, geograficamente falando assim, também pode sofrer influência cultural, regional, nessa categoria de enviesamento objetivo, tá bom? Bom, o primeiro problema ali, sempre tem diferentes habilidades e conhecimentos. Você nunca tem uma massa homogênea de cientista-cidadão. Então, o primeiro deles é você tentar homogeneizar as coisas. Então, o principal problema é treinamento suficiente. Tente homogeneizar as coisas. Então, uma maneira de fazer isso é comprovar o treinamento. Então, você pode exigir para que ele participe daquela coleta uma provinha, né? Ou, melhor ainda, você pode fazer um game para ele mostrar que ele sabe coletar. Ou, melhor ainda, fazer um game em que você mostre coletas bem-sucedidas e não-sucedidas para que ele saiba diferenciar uma da outra, tá bom? E o segundo problema, a segunda razão, na verdade, para isso é tarefas que são muito complexas. Tarefas complexas, elas acabam exigindo mais do usuário, maior comprometimento, né, do usuário. Então, coisas que podem resolver isso. Primeiro, exigir o registro. Quando você exige o registro, a pessoa tem que se identificar. Então, dificilmente ela vai deixar de fazer uma tarefa complexa, porque aquilo vai estar atrelado ao nome dele lá na plataforma, né? Oferecer treinamento e retreinamento de forma contínua. A gente teve algumas experiências, tanto com vídeos, quanto com PDFs, né, com material textual, e com um curso também que a gente deu sobre um determinado protocolo, e as três foram muito bem sucedidas, assim. Mas o treinamento contínuo tem sido reportado com uma taxa de sucesso maior, porque aí quando a pessoa sente necessidade, ela vai lá e revê o vídeo para ver se ela está fazendo errado, por exemplo. E diminuir a complexidade da tarefa, essa é óbvio. Bom, motivação baixa do cientista cidadão. Então, a primeira coisa é a motivação baixa em grupo. Quando você tem um grupo, principalmente quando você está trabalhando com educação de ensino médio e ensino básico, né? Sempre você tem aqueles do grupo que nunca levam a sério. Então, o grupo como um todo tem cientistas cidadão levando a sério e comprometidos, mas sempre existem os outliers lá dentro, né? E a ideia principal não é identificar os outliers, né? Isso não é qualidade de dados, a ideia é consertar o problema. Então, reforçar a importância da coleta para o coletivo como sociedade e criar um vínculo pessoal com tarefa. São as duas soluções que têm sido adotadas. As duas têm sido bem-sucedidas, tá bom? Lembrando uma coisa interessante já para vocês falarem depois na educação, dar nota baseada no desempenho pessoal em grupo não funciona. Pelo menos é o que eu li nos artigos, tá bom? Bom, motivação decrescente devido ao esforço. Então, você tem uma duração muito longa, por exemplo, e aí a motivação vai decrescendo conforme as pessoas vão fazendo coleta. A primeira é muito bem feita, a segunda já não é. Então, assim, depois as pessoas já largam mão. E a ideia principal para consertar isso é aumentar a motivação intrínseca. E aí, aqui vem a minha crítica à competição, né? A motivação extrínseca, quando você oferece um prêmio, por exemplo, ela tem uma duração imediata, e ela acaba gerando alguns problemas que a gente já vai ver daqui a pouco também. Mas a motivação intrínseca, quando isso vem do próprio participante, ela acaba criando um certo tipo de motivação que não se desfaz com o tempo. E ela não decresce com o tempo.
A principal motivação intrínseca que a gente conhece em projeto de ciência cidadã é o vínculo pessoal, e é no estilo que está aí mesmo no exemplo que eu coloquei no slide, tipo, a minha área de coleta, ou a minha colônia de abelhas, ou o meu animal que está aqui, ou alguma coisa do gênero, tá bom? Então, você tem que criar esse vínculo pessoal com a pessoa. E, por último, tem a motivação excessivamente alta também. No último, não tem mais um de revezamento objetivo, né? Isso acontece quando você tem competição. Primeiro a primeira razão é que quando os voluntários querem encontrar algo de qualquer maneira, e eles não estão muito interessados no protocolo ou na coleta em si, e aí eles acabam coletando de qualquer forma e não tem nenhuma qualidade na coleta, né? A maneira que tem sido usada para resolver isso é explicar como é feita a análise pós-coleta. Então, você vai explicar para eles que não adianta ele coletar de qualquer forma, porque você vai identificar isso depois e vai descartar, tá bom? E normalmente os voluntários entendem isso e acabam voltando atrás. Esse problema acaba sendo um pouquinho amenizado. Depois é pré-concepção. A pré-concepção é quando o sujeito vai coletar já com alguma ideia sobre o resultado daquilo, né? Isso acontece muito quando a pessoa tem um certo treinamento um pouco mais alto, mas ele está errado, né? Que normalmente acontece com alunos de graduação, né? Eles ainda estão aprendendo, eles querem responder aquela hipótese, mas ele já tem a ideia da resposta, e aí a coleta acaba sendo enviesada. A única maneira de resolver isso, que eu achei na literatura também, é explicar o motivo da coleta. E aí o sujeito que vai coletar, ele sabe por que ele está coletando, ele sabe que aquilo é uma pergunta de pesquisa e ele sabe qual é a resposta que o time está procurando. Mas, de qualquer forma, a ideia é trabalhar para não ter pré-concepção, tá bom? Então, se você conseguir, no seu treinamento, eliminar as pré-concepções de coleta, é melhor. E aí vem minha crítica, de novo, à competição, que gera muitos dados de baixa qualidade, mas isso só acontece quando você tem motivação extrínseca. Então, quando você oferece prêmios, por exemplo, as pessoas querem coletar para ganhar o prêmio. O objetivo dela é o prêmio, não é a coleta. Então, sempre usar a competição com cautela. Ela de fato, aumenta a motivação dos usuários, aumenta o engajamento, mas tem que usar com muita parcimônia, assim, porque chega num determinado ponto que a motivação passa a ser extrínseca e aí você cai nesse problema de motivação excessivamente alta. Muitos dados, nenhuma qualidade. Dados de ausência, né? Isso é um pouco mais raro em outras áreas, mas na biologia é muito comum. Você tem o dado de presença, né, principalmente de ocorrência, né, de espécie, de coisa do gênero, e você não tem o dado de ausência. Isso é porque tem uma tendência natural das pessoas de reportarem coisas positivas e não negativas. Bom, as ideias para resolver isso. Primeiro é tirar o foco do objeto de estudo. Então, você tira o foco. Então, você não vai atrás de uma determinada espécie, você vai monitorar o habitat. Se você achar aquela espécie, tudo bem, mas se você não achar, isso também é importante. Segundo, e que eu já usei pessoalmente também, é usar protocolos com tempo. Então, você vai para uma determinada área, fixa essa variável de área e monitora aquela área por um determinado tempo, reportando o que você está vendo lá. O que você não viu lá é considerado um report também. Então, você também vai reportar se você não viu alguma coisa. Também monitorar múltiplas vezes na semana o mesmo local também pode funcionar, porque aí o sujeito pode ir lá naquele local da semana e dizer monitorei e não vi nada. E aí você tem o dado de ausência. Incluir alguns dados de fundo, então você inclui descrição do local, clima, etc., porque aí ele vai fazer um report, né? Ele vai fazer uma coleta, mesmo que não tenha nada na coleta, porque aí pelo menos ele vai reportar a descrição do local e do clima, por exemplo, e aí mesmo que não tenha mais nada que ele tenha que colocar na coleta dele. E, por último, no treinamento, mostrar a importância da ausência, né? Os dados de ausência são, para várias hipóteses, são tão importantes quanto o de ocorrência. Então, é importante que os cidadãos saibam disso. Cidadãos, né? Bom, mais um enviesamento objetivo, que é as preferências, né, pessoais ali. Primeiro, a preferência de horário. Então, para resolver isso, definir janela de horário é uma boa. Então, defina janelas onde ele pode fazer a coleta. Definir condições de amostragem, por exemplo, o clima. Você pode também definir uma condição de amostragem para que ele não faça só no horário que ele quer. E depois incluir algumas marcações para ele reportar o porquê que ele está furando a sua janela, por exemplo.
E aí ele justifica, hoje eu não pude ir na janela, estou monitorando em outro horário. Quando ele faz isso voluntariamente, ele se sente impelido a seguir a janela, tá bom? A gente usou também janela em um dos nossos projetos já. Depois tem as preferências de local também. Então, local não tem muito o que fazer, porque depende do usuário. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês uma coisa bem interessante aqui. Vários já devem ter notado isso, mas vocês já vão ver. Então, para resolver a preferência de local, é definir a área de coleta e só aceitar dados com coordenadas automáticas para evitar que o sujeito reporte alguma coisa que não é da onde ele está, né? Tem muita gente que fala, não, eu quero reportar aqui na minha cidade porque eu quero uma observação aqui na minha cidade. Mas, na verdade, ele não viu aquilo na cidade dele. Isso já aconteceu. Bem, para fazer uma pausa aqui na falação, esse aqui é o mapa do estado de São Paulo, na verdade, com todas as observações que tem no GBIF, geradas por projetos de ciência cidadã. Tá bom? Então, GBIF, todas as observações de ciência cidadã. Se vocês notarem bem nesse mapa, mas bem mesmo nesse mapa, existem algumas linhas aí nesse mapa, né? Eu tracejei duas aqui delas. Se a gente melhorasse a granularidade disso, que esses dados estão meio que anonimizados em relação à geoespacialidade. Mas se a gente melhorasse a precisão, se vocês viam claramente as linhas. Até dá para ver essas duas aí. Para quem já conseguiu identificar isso, a linha superior ali é uma rodovia bastante famosa, que é o Washington Luiz, né? E a de baixo é a Regis Bittencourt. É óbvio que tem mais coleta perto das rodovias, porque tem uma certa preferência de local das pessoas nas margens das rodovias, além da facilidade também de locomoção que a gente já vai ver. Mas vamos lá para o subjetivo. A terceira categoria de problemas aqui é o enviesamento subjetivo. A ideia é que são enviesamentos nos seus dados que não estão ligados ao indivíduo, ao cientista cidadão em si, mas eles sofrem, obviamente, influência do enviesamento objetivo, que está ligado ao indivíduo. E são coisas do tipo clima, por exemplo, flutuações do clima durante o ano, que existem, né, as estações do ano, né, que tem aí, ocorrência de espécies perto ou fora da água, perto de água, de algum tipo de água específico, por exemplo, né, ou água doce, água salgada, etc. Enfim, tem vários enviesamentos que são subjetivos. Eu vou voltar no mapa mais uma vezinha, só para vocês verem que o nosso litoral também tem bastante coletas, né? Isso porque as pessoas que vão para a praia ali também coletam bastante coisas nas plataformas de ciência cidadã que estão no JBIF. Mas só para vocês saberem. Primeiro enviesamento subjetivo é espacial. Então, o primeiro a razão é que só tem registro positivo, só de presença. Então, você tem que adotar também o registro negativo, que a gente já conversou. A segunda razão é locais de coleta muito difíceis de alcançar. Isso não consegui achar nada na literatura que resolvesse esse problema. Então, algumas pessoas tentaram para incentivar grupos locais, etc., mas eles acabam mudando o enviesamento, mas eles acabam não coletando de forma homogênea, né? Então, a única maneira que eu vejo é você mudar a sua pergunta de pesquisa para eliminar da sua pergunta locais de coleta muito difíceis. Não vale se você pagar um grupo para ir lá fazer a coleta. Aí você saiu do objetivo da ciência cidadã, tá bom? Ou se você, de alguma forma, fomentar um grupo para que ele vá num local coletar, né? Aí tem que ser uma coisa que seja abrangente para o projeto como um todo. Outra razão também para o enviesamento espacial é a probabilidade de observação heterogênea também. Então, existe um problema grave que imagina que você está monitorando um determinado animal, mas esse animal ele foge do ser humano. A probabilidade de encontro ser humano-animal ela é bem baixa, né? Em determinadas áreas. Mas você pode ter vários reportes de um zoológico, por exemplo, né? Então, existem vários tipos de projetos de ciência cidadã em que o encontro do observado com o observador ele é heterogêneo, tanto temporalmente quanto espacialmente. E ninguém ainda veio também com uma solução para isso, tá bom? Mas tem o relato do problema. O enviesamento temporal. Então, primeiro os dados não têm representatividade temporal, por causa do baixo número de participantes, e aí a ideia é qualquer solução para você aumentar a adesão ao projeto ou a motivação. Tá errado ali.
E também as condições climáticas causando enviesamento. Se você está respondendo uma hipótese, por exemplo, que só acontece quando chove, vai ser complicado você ter aderência de cientista cidadão, né? Então, a ideia é realmente mudar o protocolo, ou ajustar a pergunta científica para você eliminar condições climáticas que não são amigáveis ao cientista cidadão, ou você pode optar também por montar um protocolo específico para as condições que geraram esse enviesamento, e, obviamente, não vai esperar uma adesão muito alta ao seu novo protocolo. Por último aqui, a quarta categoria de problemas é o controle de qualidade, que é a categoria que representa mais ou menos as ferramentas para identificar e corrigir erros nos dados pós-coleta. Então, a gente falou de 3 categorias para a gente tentar corrigir dados na coleta ou pré-coleta, de forma que os dados sejam coletados de forma correta. Mas depois que você coletou, aí ainda tem o controle de qualidade, né? Ela, obviamente, está relacionada com todas as 3 anteriores e também representa o conjunto de ferramentas que a gente tradicionalmente usa, né? Todas as ferramentas estatísticas que a gente já usava sem ciência cidadã. Então, o primeiro problema que eu achei foi a ausência de dados de referência. Então, você não tem um dado de referência, então você não sabe se aquilo está certo ou não, né? Então, você tem que ter algum dado de referência. Então, de alguma forma, você vai ter que, ou você mesmo coletar, ou alguém treinado, ou algum especialista coletar alguns dados, para ter alguns dados de referência e você poder fazer algum controle de qualidade sobre as coletas do cientista cidadão. Outra maneira de fazer isso é você curar dados. É o que a maioria das plataformas grandes usam, né? Por causa do volume, eles não conseguem gerar dados de referência, então eles acabam fazendo, tipo, pela média. Então, eles curam alguns dados com especialistas e usam esses dados como referência de dado de boa qualidade. Outro problema é a ausência de avaliação, ou a avaliação ela é fraca. Tem vários projetos de ciência cidadã que não tem avaliação nenhuma da qualidade dos dados, né? Então, primeiro, incluir os dados para coleta. Um exemplo é solicitar imagem, né? Se você solicita uma imagem, depois uma pessoa pode olhar aquela imagem, identificar a espécie e ver se a identificação que o cientista cidadão fez está correta ou não. Então, essa é uma maneira. Então, você incluir alguns dados lá. Coletar campos correlacionados. Eu vi um projeto muito legal de água que fazia isso, né? Alguns parâmetros da água, ele coletava 2 parâmetros que ele não precisaria coletar os 2, porque eles são fortemente correlacionados, mas se ele pedia para coletar os 2, ele sabia se o sujeito estava ou não fazendo uma coleta de boa qualidade ou não. Usar réplica, isso é muito usado em observação de espécie. Então, você mais de uma observação, ou faz múltiplas coletas, faz uma bioblitz, várias pessoas coletam a mesma observação, ou você coloca mais de uma imagem na mesma coleta, na mesma observação, isso também funciona, né, para você tentar validar os dados. E, por último, erros de processamento de dados. Eu vi já bastante artigo que a fonte de dados ela já é uma fonte processada. Só que o grande problema é garantir que essa fonte, esses dados já processados, já curados, foram feitos da maneira correta. Então, a única solução para isso é sempre tentar usar os dados mais brutos que você conseguir e, assim, evitar erros que alguém possa ter feito num processamento antes de você. Bom, falta de padronização, né? Então, erros de falta de padronização ou simplificação. Então, primeiro, usar protocolo padronizado. Se você tem um protocolo que já é aceito pela comunidade científica para aquele tipo de coleta, primeiro use ele, né? Se possível, use ele no seu protocolo de ciência cidadã. Se não dá, beleza, mas não dá. Aí você vai simplificar o protocolo para que o cientista cidadão consiga realizar aquele protocolo. E aí a ideia é você comparar a coleta feita com o protocolo simplificado com o protocolo aceito academicamente. E aí você calcula, por exemplo, o desvio, para ter certeza que o seu protocolo simplificado consegue responder as mesmas perguntas do que o protocolo padronizado, tá bom? Dados de baixa qualidade ou errados. Esse é acho que o que mais acontece também em ciência cidadã. Então, primeiro, filtro automático para marcar coletas de baixa qualidade. Então, notem o marcar, tá bom? Tá faltando um R ali também, mas para marcar dados de baixa qualidade. Não é eliminar, não é jogar fora. Depois, fornecer um retorno imediato para o cientista cidadão, e aí você solicita a recoleta ou uma prova. Então, por exemplo, se ele observou uma espécie num local que ele não é esperado que ele observe, peça uma foto.
É uma forma dele comprovar que ele realmente viu isso, né? Ou dizer se ele tem certeza que é aquela espécie ou não é outra, se você acha que ele está confundindo, por exemplo. Depois, as duas mais usadas pelas plataformas grandes, que são a revisão por pares. Então, você vai lá e revisa o que o sujeito entrou, né? Revisa a coleta dele. E a revisão massiva, que é uma tendência relativamente nova, que você faz um offloading da observação para uma comunidade online. E essa comunidade, na maioria das vezes, são de pessoas altamente treinadas, né? E eles acabam refutando ou não aquele dado, aquela coleta. E as considerações finais, então? Primeiro usar um padrão de dados qualquer. Isso aumenta muito a interoperabilidade dos dados, aumenta a sobrevivência dos dados, que é também importante, e permite que outras pessoas trabalhem com seus dados. Então, o que eu sugiro é o Darwin Core. Ele é focado em observação de espécies, mas apesar de servir para a grande maioria dos projetos de ciência cidadã, eu deixei um outro que é o da OGC, Open Geospatial Consortium, que é um padrão para dados para observações diversas que tenham correlação geoespacial, tá bom? E, se possível, você também anotar com metadados. Sugiro usar a IDF, que é facilmente legível por máquina, e usar o vocabulário controlado, porque nem sempre aquele nome que você deu tem o mesmo significado para outra pessoa, tá bom? Então, se tem vocabulário controlado na sua área, use-o, né? Não tem por que reinventar a roda. Jamais descartar dados. Existe um conceito que foi criado pelo Tedwick também, mas teve até uma pessoa da USP, né, que estava envolvida, que é o fitness to use. A ideia é, o dado que não serve para você, não necessariamente ele é inútil para todas as pesquisas que vão surgir em torno daquele dado. Então, se você coletou, guarde, tá bom? E, de preferência, guarde num data lake. Então, DBIF, Sysbiota, a USP tem o próprio Data Lake, é só restrito à USP, mas a sua instituição também deve ter. E o próprio GitHub tem o GitHub Files, que consegue armazenar dados bastante grandes. Então, faça um offload do seu dado, nunca descarte, sempre faça offload para algum lugar. O que não é útil para você vai ser útil para alguém algum dia. Bom, pensar em qualidade de dados by design também. Esse também é um erro comum, né? O projeto sai lá, você tem um protocolo, tem a hipótese, o protocolo e a hipótese estão bem amarrados, você já testou, aí você vai criar o app, lança o projeto e coleta dados. Mas você não pensou na qualidade de dados no momento que você estava projetando o seu projeto de ciência cidadã. Os erros que a gente viu aqui, as 3 primeiras categorias são erros que podem ser evitados. Eles são erros na coleta. Alguns, se você não conseguir evitar, eles não são reparáveis, tá bom? Outros são reparáveis, mas dão um certo trabalho. Mas se você evitar, pensando neles no comecinho do seu projeto, quando você chegar lá no final e tiver os seus dados com qualidade, você vai ver que o tempo que você gastou pensando em qualidade de dados não foi jogado fora, tá bom? E sempre que você for fazer análise de dados depois, sempre usar o seu próprio pipeline também, porque eu já vi vários artigos baseados em dados tratados previamente que foram tratados de forma errada, tá bom? Era isso, deixei aqui a referência dos artigos que eu usei para montar essa apresentação e o meu contato. Ju, era isso, espero que eu não tenha passado de 20 minutos. Obrigado pelo convite. Muito obrigada a você, Bruno, excelente, muito boa sua palestra. Já tem um monte de perguntas ali, já tem um monte de gente curiosa. Nós vamos passar para seguir em breve, e no final a gente vai responder as perguntas, como combinado, tá, gente? Então, guardem aí suas perguntas, podem continuar colocando no chat. Nós vamos passar para a próxima palestra e, no final, nós teremos, então, aquele bate-papo, todo mundo respondendo as perguntas que estão aí no chat. Muito obrigada, viu, Bruno? Para dar sequência agora à nossa apresentação, a gente tem como convidada a pesquisadora Judite Szabo. A Judite, ela está fora do Brasil atualmente, ela não sabia se ela ia ter acesso e ela não conseguiu, mas ela deixou a palestra dela gravada. Então, eu vou passar essa palestra porque é uma outra perspectiva, uma visão muito interessante, e eu acho que a gente não podia perder realmente essa oportunidade, tá? Só apresentando a Judite,
A Judite, a linha de pesquisa atual dela foca em conservação de aves ameaçadas. Ela possui mestrado em Ciências Biológicas, com ênfase em Ecologia Teórica na Universidade de Sagan e doutorado em Toxicologia Ambiental na Texas Tech University. Teve experiência de 5 anos no setor não governamental e intergovernamental na Ásia, África e Europa. Ela esteve, há pouco tempo, como professora visitante da Universidade Federal da Bahia, trabalhando com dados, e tem trabalhado com dados de ciência cidadã há 20 anos, colaborando com mais de 12 publicações científicas. Eu vou passar a palestra da Judite. Apesar dela não estar presente hoje, quem quiser deixar pergunta, a gente passa os contatos, a gente troca os contatos, ok? Então, fiquem à vontade em também deixar suas perguntas para a Judite. Qualquer problema, podem abrir aí o som e falar, eu já vou passar, se não estiverem escutando, como eu vou olhando no chat também. Boa tarde. Hoje eu vou falar um pouco sobre o uso de dados de ciência cidadã no mapeamento de biodiversidade através da minha experiência. Eu trabalho pelos últimos 20 anos. A ciência cidadã é ciência baseada na participação informada, consciente e voluntária. Milhares de cidadãos voluntários geram e analisam grandes quantidades de dados, partilhamos seu conhecimento e discutem e apresentamos resultados. Qualquer pessoa pode dedicar as suas habilidades, os seus recursos tecnológicos, a disponibilidade do tempo para encontrar resultados de utilidade social ou utilidade científica. A ciência cidadã é compatível com a ciência tradicional feita por cientistas profissionais, complementando-a, colocando-lhe novos problemas e desafios. A ciência cidadã é, assim, a investigação científica feita por um conjunto de colaboradores que, na sua totalidade ou em parte, não sejam cientistas profissionais. Temos vários tipos de dados. Muitos projetos são baseados em pessoas que enviam registros ou observações com informações, por exemplo, sobre o local e a hora da observação. No entanto, também existem muitos outros tipos de dados que podem ser coletados. Esses outros dados podem ser imagens, vídeo ou som, que permite que os registros sejam verificados ou analisados após o envio. Pode ser medições de algo que interessa, que fornece mais dados quantitativos em vez de presença e ausência. Podem ser amostras físicas, por exemplo, água, ou amostras biológicas, por exemplo, qualquer rastro de um animal ou planta, para o participante analisar ou enviar para análise profissional. As medições de sensores podem registrar coisas que as pessoas não podem observar diretamente, por exemplo, radiação, ou não podem quantificar, por exemplo, temperatura ou ruído. Essas medições podem ser fornecidas diretamente de smartphones ou por meio de sensores plug-in. As ferramentas para monitorar as populações de animais selvagens e analisar os grandes volumes de dados resultantes melhoraram rapidamente nas últimas décadas. O surgimento de crescimento de programas de ciência cidadã digitalmente conectados, o aumento da acessibilidade de técnicas complexas de modelagem estatística por meio de software aberto e o baixo custo de comunicação em uma era de acesso quase onipresente da internet. Todos contribuíram para uma capacidade amplamente aprimorada de compreender e monitorar as populações de vida selvagem em nível local e global e regional. Os conjuntos de dados coletados por voluntários geralmente são de maneira não padronizada por pessoas de diferentes níveis de treinamento. Assim, é importante estar ciente dos vieses inerentes e como lidar com eles. E esse
esse viés causa muitas noites sem dormir para cientistas. Grande desafio é conduzir análises quantitativas em dados de ciência cidadã de longo prazo, principalmente porque tais análises requerem modelos estatísticos avançados. Levar em conta problemas comuns em dados de monitoramento de longo prazo, como erros de observação, valores ausentes e detecção imperfeita. Então, temos nos dados de ciência cidadã, temos vieses na coleção, na análise e na interpretação de dados. E vou falar sobre esses três tipos agora. No nível de coleção, como os voluntários se comportam vai afetar os nossos dados. A verdade é que os dados que estamos coletando, por exemplo, nesse caso, não são dados sobre a distribuição de aves, mas sobre o comportamento dos voluntários. Esse estudo de caso foi feito na Austrália Ocidental, sul-oeste. A vegetação nativa é principalmente floresta de eucalipto e uma matriz de terras agrícolas mistas, incluindo pastagens, terras agrícolas, vinhas e pomares, baseado em área de vida, a home range e a fidelidade ao sítio de 172 voluntários. Usamos curvas de acumulação de espécies de aves para avaliar o esforço de amostragem. Essas pessoas estavam contribuindo para o Atlas de Aves Australianas. Então, todos os dados foram coletados do Atlas. Identifiquemos 12 hábitats com mais de 95% de inventários completos e os vieses dos voluntários resultaram em representação distorcida das aves do conjunto de dados resultantes. O que conseguimos distinguir eram três tipos de pessoas, três tipos de comportamento. As pessoas que são muito fiéis ao local, que tem alta seleção de local, de habitat e alta localidade, alta fidelidade ao local. O segundo tipo eram pessoas que eram fiéis ao local, mas com baixa seleção de habitat. Então, essas pessoas visitaram vários tipos de habitat. E o terceiro tipo eram as turistas, que não são nem fiéis ao local, mas têm alta seleção de habitat. Então, se alguém está visitando e viajando pela área, essas pessoas vão visitar habitats interessantes para elas, com espécies de aves interessantes e alta diversidade. O segundo tipo, a segunda etapa do processo é a análise. No análise existem muitos métodos estatísticos para lidar com o viés. Aqui estou mostrando um método que a gente trabalha sobre faz 10 anos, usando listas de espécies para inferir mudanças. A maioria das observações de aves e outra biodiversidade são dados coletados por voluntários ou dados históricos, e essas são listas com sua presença, não estão dizendo a ausência da espécie. Dessa lista, podemos fazer algumas análises estatísticas e chegar a tendências da biodiversidade. Os dados somente de presença, sem ausência, têm as seguintes informações: qual foi a espécie vista e quantas espécies foram vistas. Além disso, esses dados podem ter localização, data, hora e área de amostragem, mas o que é necessário para esse método é somente quais espécies e quantas espécies foram vistas ao mesmo tempo. Os objetivos desse trabalho foram avaliar o valor de comprimento da lista como um substituto de esforço de amostragem para analisar conjuntos de dados históricos, inferir a mudança de conjuntos de dados da qualidade diferente
e planejar projetos futuros de amostragem, qual densa e intensa deve ser a rede de amostragem para poder inferir mudanças, tendências. Aqui temos as curvas hipotéticas da taxa de amostragem. No eixo X é o comprimento da lista de 0 até o máximo, que é o S. E no Y temos a taxa de amostragem entre 0 e 1. 1 é a taxa completa, que é na lista que tem X espécies, vai ter uma taxa completa, a taxa 1 de amostragem. Então, a ideia hipotética é quando uma espécie comum, que já aparece em listas curtas, vira rara, essas curvas vão mudar na forma, e quando a gente está olhando por espécies, essa lista, as espécies vão se separar, essas cores de arco-íris. Então, isso não só funciona comparando espécies, mas também a mesma espécie através do tempo. Se as curvas estão mudando para raro, as espécies estão ficando mais raras, e quando está virando para comum, temos uma abundância maior dessa espécie. Então, aqui temos um exemplo feito em Brisbane, na leste da Austrália. Aqui dividimos os dados históricos entre duas etapas, de 1964 até 1992, e a segunda etapa foi entre 1993 e 2006. Esse estudo foi feito em 2010. Podemos calcular as predições, e aqui vemos em azul está o velho e em vermelho está o novo, a nova época. Então, quando o vermelho está embaixo do azul, significa que a espécie virou mais raro. No segundo caso, na segunda espécie, os dois estão ao mesmo lugar, sem mover, então a abundância dessa espécie não mudou. E a terceira, a linha azul, é muito baixa, porque essa é uma ave introduzida, então ainda na primeira época não existia na região muitos, e isso aumentou porque a linha vermelha está sobre o azul. E também, fazendo os modelos, o A3 vai mostrar o efeito do ano na presença. Então, se o efeito é positivo, a espécie aumentou. Se é negativo, a espécie diminuiu. Igual, essas são as linhas para outro estudo de caso da sul da Austrália. Aqui a gente comparou dois métodos, esse método de comprimido da lista com o método tradicional de analisar taxas de observação. Os gráficos com as linhas são as tradicionais, e com as barras o novo método, que algumas vezes a tradicional funciona muito bem, como com a espécie na esquerda, mas algumas vezes os dados são mais bagunçados, e nesse caso o novo método deu melhores resultados. Aqui também podemos calcular a confiabilidade, a certeza da mudança. Estamos olhando os parâmetros, podemos decidir se a mudança é negativa ou positiva, se a espécie é possivelmente em declínio ou aumentando,
e também podemos, da desvio padrão, podemos dizer a certeza que estamos certos ou incertos nessa mudança. Então, podemos pegar espécies com certeza aumento, em verde aqui, e laranja significa espécies que o ruído é muito grande para ter uma grande certeza dessa mudança. Outro estudo com o mesmo método, esse foi nos trópicos do norte da Austrália. Aqui a gente analisou 21 espécies de aves endêmicas e as espécies têm 3 graus de especialização em floresta tropical, obrigatório, somente ocorre na floresta tropical. O verde, floresta tropical, é muito importante, mas também algumas vezes acontece observação em esclerófilos úmidos. E o azul, floresta tropical é bastante importante, mas a ave, a espécie também como em outras florestas. Então, em vez de comparar temporalmente, o declínio ou aumento na espécie, a gente pode comparar a presença da ave em áreas protegidas. E também, temporalmente, podemos ver o efeito de proteção e ver quais espécies são dependentes da floresta tropical e em declínio, em aumento, e se a proteção mudou algo nos últimos 10, 20 anos na ocorrência da espécie. E mudamos para a terceira parte, que é a interpretação dos dados. A interpretação tem um sentido mais importante porque podemos ver os vieses espaço-temporais comparando diferentes bases de dados, por exemplo. O objetivo aqui foi comparar 2 conjuntos de dados para estimar o número total de indivíduos por espécie de ave na Austrália do Sul. Essa área, que é o Mount Lofty Ranges, tem uma longa história de desmatamento. São 500 mil hectares de vegetação em manchas, mas somente 10 a 18% é nativa e tem subbosque. Então, esses remanentes, manchas de vegetação original são muito importantes para aves. Aqui comparamos 2 conjuntos de dados. Um foi feito por voluntários, que foi a Atlas, que eles usaram vários métodos, entre eles 20 minutos por 2 hectares. O período de amostragem foi entre 1998 e 2007. E a localização aleatória, porque as pessoas, os voluntários, vão para onde eles querem. E outro conjunto de dados foi feito por profissionais, só usando um tipo de amostragem com um padrão de 160 sítios, 3 vezes por ano ao mesmo sítio, e somente em 2 tipos de eucalipto nativo. E vimos que o número de amostragem foi comparável, 2.400 e 2.900, e o número de aves foi muito maior, visto pelos voluntários, porque eles visitaram mais habitats e também mais vezes por ano. Então, comparamos 62 espécies de aves terrestres com mais de 20 observações, e essas espécies foram divididas em 3 categorias baseadas na dependência da vegetação nativa. O que vimos é que dos dados coletados por voluntários, algumas espécies eram superestimadas. Essas espécies foram raro e emocionante, espécies ameaçadas ou endêmicas, papagaios grandes e coloridos,
espécies comuns e fáceis de identificar, como os honeyeater ou papamel, que muitas vezes estão aglomerados em árvores com flores, mas, em geral, temos uma boa correlação entre os dois bases de dados. O que pode ser a explicação, outra vez, é o comportamento das pessoas, dos observadores. Pode ser que os observadores ficam distraídos ou não são disciplinados para seguir o protocolo de amostragem. Então, algumas vezes, não somente fazem uma observação por 20 minutos, algumas vezes fazem 25 minutos, não somente ficam dentro das 2 hectares, algumas vezes saem da área que estavam amostrando. Também observam aves visíveis sobrevoando ou emocionantes fora do sítio, fora do tempo de observação. Então, por isso é maior o esforço do que para as pessoas profissionais que tinham que manter estritamente todas essas instruções. Pode ser para as aves que eram vistas menos, pode ser problemas com audição ou visão das pessoas. Por exemplo, o que saiu nessa base de dados não estruturada era uma subestimação de pequenas aves marrons ou reservadas, aves com medo das pessoas. Também podem ser problemas de identificação ou falta de experiência com cantos, com aves que não são tão visíveis. Ou pode ser comportamento, por exemplo, a seleção local preferencial. As pessoas escolhem bons locais de observação, por exemplo, árvores com flores. Então, se as pessoas sempre vão para áreas boas, o resultado é com viés. Bom, outro exemplo foi uma aplicação dos resultados para a biologia da conservação e política. Aqui identificamos 426 locais que eram os mais importantes para a conservação de aves aquáticas, e isso foi utilizado para as áreas importantes de aves, e o que atendem aos critérios, mas ainda não eram nominadas como áreas importantes. Então, essa foi uma aplicação dos resultados na vida real para a política. Outro método que a gente estava trabalhando é utilizar um padrão de dígitos para validar a integridade de grandes conjuntos de dados. Aqui usamos uma análise de dígitos, que é uma regra de Bamford, e estamos vendo que temos uma relação positiva entre a riqueza de espécies total e o número de observações. E quando isso é no nível de países do mundo, e quando a gente calcula a deviância desse índice Bamford, as espécies que têm um valor alto têm base de dados não tão confiável como outros países com um valor de deviança menor. Então, aqui vemos que o Brasil está bem, relativamente bem, com alta diversidade e alto número de observações, e o mais alto é os Estados Unidos, que já a amostragem é quase perfeita ou completa. Outro exemplo foi as observações de gavião carijó, baseado em fotos. Aqui a gente analisou o padrão temporal por meses
observação dessa espécie em 3 plataformas e comparando as 3 plataformas de observação de aves. E agora estamos continuando esse estudo baseado em observação total de adultos, juvenis e as porcentagens em voo, para ver se as aves estão voando mais em meses quentes do verão, comparado ao inverno. Outra aplicação muito interessante foi uma espécie de ave pequena, um passarinho, a coruíra. Essa coruíra construiu um ninho dentro do capacete. Essa foi no Espírito Santo. E foi uma cientista cidadã que chamou a atenção das pessoas trabalhando no parque, que as coruíras estão construindo ninhos cada dia no capacete da moto que ele levou para ir para casa cada dia. Mas essa caça de pássaros estava construindo os ninhos todos os dias por várias semanas. Então, baseado nesse, olhamos os registros nessas plataformas de observação de aves, quantas vezes foram observadas as aves construindo ninhos em estruturas antrópicas, em habitats urbanos, e para ver se eles têm sucesso nesse. O próximo estudo de caso era a popularidade de aves na mídia social no Paquistão. A gente olhou fotos de aves em um grupo de Facebook e analisou as espécies ao nível da espécie e também ao nível da foto individual para ver o que faz uma espécie, uma ave a superstar, um influencer no Facebook, quais são as espécies com os mais emojis, quais são as espécies com os mais comentários, e pretendendo fazer ou dizer porque isso ainda não está concluído, é o trabalho de mestrado de um aluno do Paquistão. O que podemos aprender da ciência cidadã? Por exemplo, outra vez voltamos para o sul-oeste da Austrália. Aqui a gente fez um modelo combinando um modelo que predice as localidades da observação de aves. O melhor modelo foi combinando a localização de áreas protegidas, que as pessoas gostam de visitar áreas protegidas, a localização de registros de espécies ameaçadas, que é uma seleção por espécies ameaçadas, a diversidade de habitats. Então, essas são as coisas importantes para as pessoas. E nesse estudo fizemos uma sugestão para o governo, porque o governo tem que fazer monitoramento também. Então, como podemos combinar o esforço dos cientistas cidadãos com o esforço do governo de monitoramento? Então, qual é o melhor jeito de combinar? E o resultado foi que tem uma redução de custos se apenas áreas protegidas com uma probabilidade prevista de 70% de não ser visitadas por voluntários são selecionadas para monitoramento por profissionais. Então, já sabemos se as pessoas gostam de ir para áreas protegidas com habitats interessantes, as pessoas do governo devem ir para outras áreas que não eram monitoreadas, e combinando essas duas bases de dados podemos chegar a um conjunto com menos viés. O que podemos aprender da ciência cidadã?
Globalmente, o mais longo prazo e o maior programa de ciência cidadã são os projetos de monitoramento de aves em larga escala, para melhorar esses conjuntos. A existência de coordenadores regionais é muito importante para manter a qualidade dos dados, comunicação entre pesquisadores e as organizações que coordenam o monitoramento por voluntários. O monitoramento é direcionado para entender necessidades e objetivos específicos. Encoraja-se que os dados sejam aplicados para preencher objetivos subexplorados e os dados sejam feitos livremente e facilmente acessíveis. Se vocês tivessem a chance de criar um projeto de ciência cidadã, é muito importante ter os objetivos bem definidos, a amostragem repetida no tempo e no espaço, usando o mesmo método, diretrizes escritas e fazer com que os observadores sigam, porque se os observadores não sigam as diretrizes, as regras, não vai, os dados serão com menos valor. Se é possível, é muito importante treinar os observadores e comparar os resultados entre os observadores e também motivar e cuidar dos voluntários. E se você tem chance de analisar conjuntos de dados de ciência cidadã, é muito importante compreender os conjuntos de dados, a distribuição espacial a grande escala, padrões temporais de longo prazo, anos, os métodos, quais foram usados, quantos métodos têm um viés temporal, qual é a precisão da localização, quem está fazendo a curadoria dos dados para minimizar os erros, e também entender os voluntários, a distribuição espacial dos voluntários de pequena escala, o habitat, a preferência de habitat deles, a distância de área urbana, distância de rodovias, quais são os padrões mensais, diários ou anuais, como agora com a pandemia, qual é a distribuição temporal, quais são as habilidades do observador, conseguimos identificar tudo bem ou tem problemas com algumas espécies particulares, e qual é a história da vida da espécie. Em caso de aves, é importante saber se a ave é migratória ou é muito atrativa para os observadores. Obrigada, foi isso. Bem, obrigada a todos por ainda estarem aqui. A Judite, como eu comentei, como ela não pode estar presente, eu vou colocar aqui o e-mail dela no chat. Quem também se interessar, né, ela deixou aí disponível. Quem se interessar, tiver alguma dúvida, que quiser mandar alguma coisa para ela, pode entrar em contato direto com ela ou mandar mensagem depois para a gente também. E nós vamos fazendo essa ponte aí para vocês conversarem. Muito obrigada por estarem aqui. E, para finalizar, eu vou fazer uma apresentaçãozinha, vou tentar ser bem rápida para a gente conseguir, né, ter o nosso tempinho de discussão. Vou contar um pouquinho também, como o Bruno já adiantou, né, de uma outra visão aí já da parte biológica. Vocês estão vendo direitinho? Ela tá direitinho, né? Qualquer problema, vocês me avisam aí, tá? Se ela não estiver passando ou estiver minimizada. Vou falar um pouquinho do meu trabalho e contar um pouquinho da usabilidade desses dados, né, e da validação desses dados também, né, como que eu trabalhei numa perspectiva na biologia, nas ciências biológicas, especialmente com ecossistemas aquáticos, né? Eu venho trabalhando há alguns anos, desde 2013, com os monitoramentos aquáticos participativos, trabalho especialmente com monitoramentos ecológicos, e tenho especialmente, eu falo com a ciência cidadã desde 2013, eu me entendi na ciência cidadã desde 2013, mas eu venho também venho também trabalhando
com essa perspectiva de mobilização social já há muitos anos, desde 2003. Vou contar um pouquinho desse meu trabalho para a gente chegar como que eu fui avaliando esses dados. Então, espera aí que não está passando. Passou. Esse problema que nós viemos sofrendo, especialmente nos nossos ecossistemas aquáticos continentais, que é a degradação ambiental, né? Isso vem ocorrendo especialmente por essa nossa visão egocêntrica de mundo, das populações humanas, que isso vem sendo perpetuado por gerações e em que a gente desvaloriza as demais espécies e nos colocamos, né, como os humanos, como centro do universo. Isso vem contribuindo, claro, para essa degradação ambiental. Para se acompanhar essas mudanças e para avaliar e propor medidas de mitigação, de manejo dessas mudanças na gestão de águas, nós, então, temos os monitoramentos ambientais. E, nessa proposta, eu venho trabalhando, né, unindo essa ideia de monitoramentos ambientais, sendo capazes de minimizar os problemas ambientais na gestão de águas urbanas, né, com a proposta de que eles trazem resultados que vão nos apoiar nisso, e a ciência cidadã, conscientizando a população através da sua participação, né, a sociedade, de uma forma geral, que não está inserida na pesquisa científica, através de sua participação nas atividades científicas. E, com base nisso, eu venho com uma classificação simplificada dos tipos de ecossistemas aquáticos, que vão desde o melhor cenário ambiental, né, que seriam aqueles ecossistemas em condições de referência, até o pior cenário ambiental, que seriam os ecossistemas que já estão impactados por atividades humanas, criando um gradiente de condições ambientais, né? E esse gradiente ele vai desde dessa condição de referência, que seria o melhor tipo de ecossistema aquático que temos na nossa região, passando por ecossistemas que já são atividades perturbados pelas populações humanas, muitas vezes assoreamento, erosão e, consequentemente, assoreamento por causa de retirada de mata, por desmatamento, até chegar a esse ecossistema impactado, que seria o nosso pior cenário ambiental, onde esses ecossistemas, além de desprotegidos, começam a realmente receber algum dejeto. Bem, com base nisso, para quem não conhece, né, eu desenvolvi, então, um monitoramento participativo ecológico de qualidade de água em Minas Gerais, em 12 municípios de Minas. E nesse monitoramento foram avaliados 46 ecossistemas aquáticos, avaliados pela ciência cidadã, né? Nós temos a minha área de estudo, ela tem uma questão muito importante, porque ela está inserida em ecossistemas com diferentes tipos de impactos, né? E importantes impactos. Aí no meu mapinha, a região mais a norte, né, mais acima, que é a região Lilás, que está marcada de Lilás, é a região metropolitana de Belo Horizonte. É uma região que envolve, aí eu tive 6 municípios com rios amostrados, e é uma região que envolve especialmente o impacto da urbanização, porque tem nesse entorno aí 6 milhões de pessoas. A outra área, que é essa área mais abaixo, que eu tive outros 6 municípios com rios amostrados, essa área mais rosinha, é a região do quadrilátero ferrífero, de onde sai a maior parte do minério de ferro do país. 60% do minério de ferro produzido no país sai mais ou menos do quadrilátero ferrífero. Então, eu peguei um outro tipo de impacto também nesses rios. Nós abrangemos em torno de 4.200 km² avaliados pela ciência cidadã e trabalhei numa importante bacia hidrográfica, que é a Bacia do São Francisco. Peguei o Alto São Francisco, especialmente com 2 subafluentes muito importantes, Rio das Velhas e o Rio Paraopeba. O Rio Paraopeba, agora muito conhecido em função do problema que ele teve lá em Brumadinho.
Quem foram meus cientistas cidadãos, meu público-alvo? Eu trabalhei com a educação básica, foram 54 escolas de educação básica, 51 dessas públicas, e tive 2.000 pessoas, por mais difícil que pareça, envolvidas como cientistas cidadãos. 150 delas professores e 1.800 estudantes, que vão desde o Fundamental 1, a partir do 4º ano, até o ensino médio. E esses cientistas cidadãos, então, eles foram treinados para ser os coletores, né, para quem coletou e nos apoiou na análise de dados de qualidade de águas. Que tipo de metodologia eles utilizaram? Eu utilizei metodologias adaptadas da pesquisa científica, então, metodologias que eu já utilizava no laboratório de pesquisa, né? Eu trabalho com ecologia aquática já há alguns 20 anos, e então eu utilizei essa metodologia que já é utilizada na pesquisa e adaptei para simplificar de forma que fosse mais acessível para uso pela comunidade escolar. Uma dessas metodologias, que eu vou mostrar mais na frente também, foi o uso e ocupação da terra, né? Que eu propus uma simplificação de um índice regional, em que a gente avaliava, através de imagens de satélites, utilizando o Google Earth, as áreas de influência do entorno do ecossistema aquático. Então, a gente determinava um buffer de 1 quilômetro quadrado, aliás, a montante, né, do ponto de coleta, e dentro desse buffer a gente determinava áreas de influência urbana, que recebem um peso maior no índice, áreas de influência de agricultura, que recebe um peso médio, e a influência da pastagem. Então, a gente usava demarcava essas áreas e usava isso em um índice, em uma fórmula que determinava, então, como que esse ecossistema estava em condições com base na sua bacia de drenagem. E aí, com base naquela classificação simplificada que eu mostrei lá, desde o melhor cenário ambiental até a estar moderadamente perturbado, até ele estar no pior cenário ambiental. Bem, quando, então, a gente entendia como estava essa bacia de drenagem, a gente partia, então, para entender como que essa influência da bacia de drenagem estava afetando o trecho do rio, ou a área ripária, o que eu chamei de índice local. Esse índice ele se baseava em algumas métricas importantes para a manutenção dos ecossistemas aquáticos, como estabilidade de margem, hábitats de leito e impactos humanos, e essas métricas foram divididas em parâmetros. Esses parâmetros, então, eles eram pontuados com base em um questionário, a gente tinha uma pontuação maior, né, tinha uma pontuação básica maior para aquela melhor condição e uma pontuação pior para pior condição. Então, a gente ia marcando esses parâmetros com base no visual e, no final, a gente somava essas pontuações e classificava, mais uma vez, o trecho do rio com base naquela classificação de melhor até o pior cenário ambiental. Bem, a gente já sabe como está a bacia de drenagem e a gente já tem uma noção de como que está chegando até o trecho do rio que vai ser avaliado. Quanto disso está influenciando a qualidade da água? E aí a gente utilizou, então, kits colorimétricos, kits de educação ambiental, para avaliar essa qualidade, alguns parâmetros físicos e químicos, e nos baseamos na resolução CONAMA 357, que classifica as águas, e para isso nós determinamos, então, que o ideal seríamos ter águas de classe 2, que é a meta do estado de Minas Gerais. E aí nós avaliamos alguns parâmetros, né, como temperatura, oxigênio, pH, fósforo, nitrogênio e a turbidez da água, que são parâmetros importantes para a manutenção da comunidade aquática. E para aí entender se nossas águas, se toda essa influência estava afetando a qualidade das nossas águas. Por fim, a gente já sabia o que estava vindo da bacia de drenagem, quanto disso estava chegando no trecho, e como que isso estava influenciando as nossas águas. Aí foi hora de entender quanto que estava influenciando a comunidade aquática. Para a comunidade aquática, nós utilizamos os invertebrados, macroinvertebrados, né, bentônicos, os organismos de fundo de ecossistemas, a maioria deles inseto, fase jovem de inseto,
e propus, então, um índice biológico. Esse índice, ele se baseava tanto num grau de sensibilidade desses organismos às alterações ambientais, então, desde organismos sensíveis, tolerantes até organismos resistentes, ganhando, então, pontuação mais alta para aqueles mais sensíveis e pontuações mais baixas para os mais resistentes, até um grau também a sua riqueza e distribuição. Então, quão diverso estava aquele ecossistema, com base também na presença desses organismos e sua sensibilidade. Então, a gente jogava isso também numa fórmula e tinha um índice que nos ajudava a classificar o ecossistema com base naquela classificação de melhor até o pior cenário ambiental. Bem, essa, não sei o que essa classificação, então, desse impacto, né, ela veio para mostrar essas mudanças que podem estar ocorrendo nesse ecossistema, como eu disse, com base tanto numa influência urbana direta, quanto na influência de um local de retirada de minério. E essa classificação, então, como que a gente propôs, com base nisso, como que a gente poderia avaliar esses resultados, enquanto, pelo menos, mesmo que visualmente, junto aos estudantes, que eram nossos cientistas cidadãos. Como que eles poderiam entender que aquele resultado que eles alcançaram fazia sentido de alguma forma? Para isso, nós, então, determinamos a situação do ecossistema, né, uma classificação inicial, com base do impacto, com base nas condições em que esse ecossistema estava inserido. Dos 46 ecossistemas, dos 46 rios, nós tivemos 10 que nós consideramos, então, que seriam as nossas condições de referência, porque eles estavam inseridos em áreas protegidas, ou parques urbanos. 9 desses ecossistemas, nós consideramos que poderiam estar sob mínima perturbação, porque eles estavam inseridos em municípios com menos de 100 habitantes por quilômetro quadrado. 16 desses ecossistemas sob moderada perturbação, ou seja, ecossistemas que estavam inseridos em municípios com entre 100 e 400 habitantes por quilômetro quadrado. E 11 ecossistemas sob alta perturbação, aqueles ecossistemas aquáticos inseridos em municípios com mais de 800 habitantes por quilômetro quadrado. A grande maioria, região metropolitana de Belo Horizonte. Bem, e aí a gente, então, foi colocar isso no gráfico para eles conseguirem visualizar, né? Nós fizemos isso juntos, claro. A base gráfica ela foi proposta numa forma que, quando professores e estudantes jogassem os seus dados, o gráfico era desenhado para eles conseguirem, né, entender, e eu peguei esses gráficos e juntei aqui todos os dados para a gente ter a visão que eles tiverem do seu ponto de coleta, especialmente. Onde eu coloquei no eixo X, essa classificação que eu mostrei anteriormente. Tudo que está na primeira coluna são aqueles rios que foram classificados como que estavam dentro de áreas protegidas, mentira. O que está na segunda coluna, rios que estavam dentro de municípios com menos de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Na terceira coluna, entre 100 e 400 habitantes por quilômetro quadrado. E na quarta coluna, rios inseridos em municípios com mais de 400 habitantes por quilômetro quadrado. No eixo Y, a gente tem as porcentagens desses ecossistemas, que está dividido por cores. Tudo que está em azul foi o que foi classificado como minimamente perturbado, marrom, moderadamente perturbado, e vermelho, altamente perturbado, ou seja, aquela classificação do pior do melhor até o pior do cenário ambiental. E aí, esse primeiro gráfico está mostrando o quê? Os resultados da avaliação dos estudantes para o uso e ocupação da terra. Aquela metodologia do Google Earth. Então, quando eles utilizaram o Google Earth, eles chegaram à conclusão dos seus rios, né, nessa classificação. E aí, o que a gente vê no gráfico? E como que eles conseguiriam ver no gráfico? Que, à medida que vai aumentando a densidade populacional, vai piorando a qualidade, né, o entorno ou a sua bacia de drenagem, o uso e ocupação da terra. Então, eles conseguiam visualizar isso muito bem na sua coleta de dados.
O mesmo se repete na área ripária, está até mais bem desenhado, né? Na área ripária, que seria aquele protocolo, o questionário que eles utilizavam, também a gente pode observar que, à medida que aumenta a densidade populacional, aumenta, então, piora a qualidade daquela área ripária. Então, os ecossistemas, os trechos dos ecossistemas estão mais de moderadamente a altamente perturbados. E aí nós repetimos isso para os outros 2 parâmetros mensurados. Qualidade física e química de coluna d'água, a gente não tinha, né, aquela classificação de melhor até o pior cenário ambiental. Então, o que nós fizemos? O que está vermelho aí foram aqueles rios que algum parâmetro estava fora de conformidade com a resolução CONAMA para águas de classe 2. E o que está em azul, todos os parâmetros atenderam à resolução CONAMA para águas de classe 2. Então, mais uma vez, a gente observa que, à medida que vai aumentando a densidade populacional no entorno dos rios, vai piorando a qualidade física e química da água. Vai ter algum parâmetro que está fora de conformidade. Em relação ao índice biológico, ou seja, a avaliação através dos macroinvertebrados bentônicos, aí volta aquela classificação do melhor para o pior, até o pior cenário ambiental, e, mais uma vez, a gente consegue observar que esses ecossistemas eles vão piorando a sua qualidade em termos de presença, né, para atender a biota, com base à medida que aumenta a densidade populacional. Então, essa foi a forma que nós encontramos de tornar isso mais visual, dos estudantes e dos nossos cientistas cidadãos entenderem que aqueles resultados que eles estavam coletando estavam mostrando exatamente a influência urbana sobre os seus ecossistemas aquáticos. Mas e aí ficamos com aquela questão científica, né? Esse trabalho fez parte do meu doutorado, então, e aí? Mas então o meu doutorado foi em ecologia, né? Foi inclusive, eu acho que o primeiro trabalho em ecologia na UFMG, que era um programa de 30 anos, que abordou a ciência cidadã, então que trabalhou com dados coletados por cidadãos. E aí ficou aquela pergunta, mas esse monitoramento, né, com metodologia adaptada, realizado a nível básico de ensino, ele trouxe um resultado confiável? Ele pode trazer? E foi aí que nós publicamos esse artigo, foi um dos capítulos do meu doutorado, que eu tive justamente tentando validar esses dados, mostrar que esses dados, sim, eles eram confiáveis. E, para isso, eu utilizei, né, metodologias que são utilizadas na pesquisa científica, que foram as metodologias que eu adaptei. Então, eu utilizei aquelas que não foram adaptadas também. E aí, uma delas é o distúrbio local, né, que é o LDI, que é uma métrica que considera o impacto humano nos ecossistemas aquáticos, ou seja, a presença de lixo, esgoto e odor, e eu consegui utilizar isso com base nos ecossistemas também que foram amostrados pela educação básica. Eu usei o distúrbio, ou avaliação de distúrbio regional, que é o BDI, que é o buffer, né, de distúrbio. Mais uma vez, aquela metodologia que eu adaptei do Google Earth, ela é utilizada pelo geoprocessamento, então, com a mesma perspectiva, claro que simplificada, quando a gente separa pelo Google Earth. Eu utilizei a avaliação de condições de referência, ou seja, entender se as áreas protegidas que eu estou trabalhando são afetadas pelos impactos antropogênicos, uma vez que grande parte dessas áreas, ou a maioria delas, eram áreas urbanas. Então, para isso, eu utilizei uma correlação de Pearson, comparando os parâmetros abióticos e de hábitats físicos com esses índices de distúrbio, o LDI e o BDI, que eu mostrei anteriormente. Além disso, eu, então, utilizei a metodologia de seleção de métricas, ou seja, defini as métricas, uma melhor métrica que respondeu a esses parâmetros, a essas mudanças ambientais nesses ecossistemas aquáticos. Eu parti, então, de 17 métricas iniciais, todas elas métricas biológicas.
que eu tinha acesso com a coleta de dados pela Ciência Cidadã. Aí, para selecionar, eu eliminei 5 métricas que tinham valores muito similares no site, né? 60% delas era igual a 0. E depois eu eliminei mais 8 métricas, entre aquelas que não conseguiam distinguir sites menos perturbados de mais perturbados, e eu fiz isso através de um teste T. Eliminei mais uma métrica, com 2 que estavam fortemente correlacionadas, né? Então, cheguei aí tirando mais essa métrica. Eliminei, por fim, mais 2 métricas que não estavam correlacionadas com a variável de impacto local. E aí eu tive a métrica selecionada. Qual seria a melhor métrica biológica para eu utilizar para essas avaliações? E foi, então, o BMWP, ou seja, o índice biológico, aquele que foi determinado pelos estudantes com base nos organismos biológicos de uma forma geral, todo o índice, não só métricas separadas. Determinando isso, então, eu fui fazer um índice de distúrbio integrado. Esse índice, ele classificou, eu me baseei para a classificação dos ecossistemas aquáticos do menos para o mais perturbado, integrando o LDI com o BDI. E aí eu consegui separar perfeitamente 10 ecossistemas em condições de referência, ou seja, justamente aqueles ecossistemas que estão protegidos por áreas urbanas, e 10 ecossistemas altamente impactados, todos eles inseridos na região metropolitana de Belo Horizonte, que tinha uma alta densidade e o maior impacto urbano no seu entorno. Em relação ao BMWP, né, aquela métrica que foi selecionada como a melhor métrica, eu então fiz uma nova e fui avaliar se ela separou muito bem os meus pontos. E sim, onde a gente tem aí o mínimo distúrbio, né, que é o índice de distúrbio integrado que eu usei, comparando na nova com a métrica, com o BMWP, e aí a gente separou perfeitamente os ecossistemas de mínimo distúrbio, de moderado distúrbio e de alto distúrbio, com base nesses 3 parâmetros, todos eles baseados nas coletas da Ciência Cidadã. Em relação às condições de referência, eu tive, então, poucas, quase nenhuma, na verdade, só a porcentagem de estabilidade de vegetação ripária, que teve alguma correlação significativa. Mas, então, essas condições de referência elas não conseguiram responder perfeitamente, isso especialmente porque aqueles parques urbanos de área pequena, sofrendo muita influência no entorno, né, da pressão das áreas urbanas, mesmo da urbanização. Bem, então, esses dados estavam validados, né? A gente validou, através das análises e das pesquisas científicas, os dados que foram coletados pelos cientistas cidadãos. E aí chegamos naquela questão de uso desses dados. A gente fez o trabalho, viu que deu certo. Como que a gente pode multiplicar isso? Ou seja, isso vai ficar em Minas Gerais, porque eu estou trabalhando aqui, agora eu estou no Espírito Santo, eu levo isso para o Espírito Santo, isso vai ficar no Espírito Santo, ou a gente pode conseguir multiplicar isso, transformar um método que deu certo para que outras regiões, outras escolas podem usar. Foi aí que veio a proposta do livro, né? Eu publiquei um livro também no doutorado, foi um outro capítulo do meu doutorado, que tinha como proposta justamente multiplicar o esforço que nós tivemos nesse monitoramento participativo. Esse livro está dividido em 3 módulos temáticos, ele traz as bases conceituais, as atividades práticas e conta o nosso estudo de casos, isso em 8 capítulos, 3 de bases conceituais, 3 de atividades práticas e 2 de estudo de caso, e ele tem como foco a educação básica, né? Especialmente a partir do 8º ano do Fundamental 1. Apesar de eu estar trabalhando desde o 4º ano do Fundamental 1, a leitura, né, e a forma de colocar isso
acabou ficando ideal para a partir do 8º ano, e especialmente ensino médio, pensando aí no novo ensino médio, que traz essa proposta de projetos para as escolas. Bem, esse livro ele teve algumas questões importantes, que foi a participação dos meus cientistas cidadãos. Então, ele teve um esforço muito grande. Claro que tudo que está ali foi esforço desses cientistas cidadãos. Eu trouxe aqui um depoimento da Roseli, que esteve ontem com a gente no workshop, né, na mesa 1, que é uma cientista cidadã do monitoramento participativo, e esse depoimento dela da importância, né, de se levar especialmente a ciência, né, a pesquisa, a educação científica para dentro de sala de aula. A Roseli, ela trabalha com o Fundamental 1, a partir de... ela fez um monitoramento com crianças a partir de 9 anos de idade. Então, ela conta um pouco de como que isso contribuiu para a mudança de olhar dos estudantes, e ontem quem participou da mesa viu como que esse trabalho da Roseli, e essa importância, especialmente também o monitoramento participativo, tem levado a comunidade à busca de melhoria para a qualidade de águas do córrego do Capão, que é um córrego muito impactado, que está na região deles. Aqui, eu trouxe mais uma, também é da Roseli, mas não foi coincidência, é um pouco de coincidência. As conclusões deles ao final, né, do ano letivo, que é quando a gente finaliza o projeto com a turminha de estudantes, que os alunos eles abraçaram a campanha pela despoluição do Capão. E é uma ação que hoje conta com muito apoio da comunidade, e os alunos participam ativamente junto com a Roseli. E o monitoramento apoiou eles, ter participado do monitoramento, ter colocado a mão na massa, né, ter sido cientista cidadão, apoiou esses estudantes a fazer isso. Então, hoje eles trabalham desenvolvendo, divulgando na comunidade, nas famílias, a necessidade de preservar o Capão, e estão correndo atrás, inclusive, da criação de um parque na sua região. Bem, para finalizar, eu queria também chamar a atenção de um outro programa que eu faço parte, né, que eu já faço parte há muito tempo, que também tem essa perspectiva, e aí traz um outro resultado muito interessante, que é o programa Amigos do Rio. O Amigos do Rio é um monitoramento ambiental participativo, é uma rede de ribeirinhos, né, pessoas que têm contato direto com o rio, pescadores, pessoas que trabalham com isso, para comunicação, especialmente de eventos de mortandade de peixes. Esse programa ele, existe desde o ano 2000, eu tenho o prazer de participar, atuar não tão ativamente, mas às vezes desde 2006, e esse programa, então, esses Amigos do Rio, são 20 ribeirinhos, eles estão distribuídos na bacia do Rio das Velhas, que é um rio de 800 quilômetros, que está todo aqui em Minas, e é o rio que recebe a influência de Belo Horizonte, que é um dos principais problemas desse rio. Os Amigos do Rio, então, né, que essas são fotos atuais, 2022, são os Amigos do Rio, estão em atuação, eles entregam, eles além de ter um kit que eles avaliam alguns parâmetros de qualidade da água, eles comunicam a mortandade e modificações no rio. Eles especialmente usam esses kits quando eles veem alguma modificação brusca no rio, eles vão lá, eles estão perto, eles coletam oxigênio, pH, temperatura, e comunicam com a gente, e comunicam também entre eles, o que é mais importante. Então, se está acontecendo uma mudança do rio, a montante, um amigo do rio já avisa o outro por WhatsApp, o segundo amigo do rio que está lá embaixo já vai observar se essa modificação já está chegando no município dele, então eles têm esse tipo de comunicação, e é um trabalho também bastante interessado e bastante ligado à linha de ciência cidadã. E esse trabalho, especialmente o Amigos do Rio, ele trouxe muitas perspectivas interessantes. Uma delas, né, é um programa do Projeto Manuelzão, essa transformação das mudanças, da necessidade da população de mudar o rio, se transformou em metas. Essas metas elas chegaram a alcançar, transformar em metas que foram incorporadas pelo Estado de Minas, né? E transformadas em programas estruturadores de governo de Estado,
na época do governo do Aécio Neves e do Anastasia. Então, só para mostrar o quanto que esse trabalho, que começa com o ribeirinho medindo a qualidade de água, pode sim se tornar importante na gestão de águas urbanas. E só para finalizar, também, hoje, né, o que começou com medições por ribeirinhos e outros trabalhos, claro, de mobilização, tem levado a uma pressão política na Bacia do Rio das Velhas, a criação de subcomitês, que hoje tem os subcomitês de bacia, né? A Roseli contou ontem que ela faz parte de um. O Estado começou a investir mais nas estações de tratamento de esgoto, na disposição adequada do nosso lixo, em educação ambiental, e hoje a gente tem aí vários livros publicados, participação em eventos científicos, políticos, culturais de mobilização. Então, um resultado muito importante que parte da participação da comunidade nos nossos trabalhos, nessa parceria com a pesquisa científica e também com coleta de dados de ciência cidadã. E, para finalizar, toda hora eu falo que vou finalizar, qual que é a nossa perspectiva, na verdade? Então, hoje nós temos cidades extremamente mal planejadas, a gente espera que com todo esse trabalho, com esse conhecimento adquirido, a gente começa a construir melhores valores sociais, conhecimentos e habilidades através da nossa ciência cidadã, e que esses cidadãos comecem a se sentir mais empoderados e engajados para ser mais participativos na proposição de implementação, ações de mitigação e reabilitação, e sim, que a gente consiga alcançar as mudanças nas políticas públicas em nosso favor. Bem, era isso, né? Tentei falar mais rápido, desculpem, muito obrigada. Eu também estou aí, Juliana França, né? Meus contatos, tenho um blog, tenho as redes sociais do monitoramento participativo, mas também estou aí aberta para a gente ir para as nossas perguntas e à disposição para quem quiser entrar em contato, tá bom? Muito obrigada. E vou deixar para vocês, para a gente, para as perguntas agora. Agradecer a vocês. Estamos aí de volta. Vamos voltar lá nas perguntas iniciais, né? A gente tem um monte de pergunta aí para o Bruno, né, Bruno? Eu já vou, não sei se você já foi respondendo. Não, eu só colei as referências e depois eu também te ótimo. passo a apresentação para você postar em PDF lá. Tá ótimo. Eu vou direto aqui na pergunta da Thais. Seria possível pensar em alguma forma de normalização estatística para o envezamento espacial? Sim, na verdade isso existe. Tem gente especializada, inclusive, em geoestatística, e isso já existe. É uma técnica que é um preditor linear, a gente chama de BLEU, um preditor linear não enviesado. Tem gente que chama de krigagem, por causa do sobrenome do sujeito que criou isso. Essa técnica ela permite que você faça esse tipo de normalização no semivariograma, só que é uma forma de extrapolação matemática. Então, você está gerando dados fictícios, baseados no que você tem, você está considerando que o semivariograma não vai mudar e gerando um dado novo. Então, de qualquer forma, é um dado gerado estatisticamente. Mas dá para normalizar, sim. Não com certo problema, mas dá para normalizar. Tem uma da Natália, que é: para o envezamento de encontros heterogêneos, talvez os sensores automáticos do cientista cidadão analisando os dados coletados pelos sensores seria uma alternativa? Nunca pensei nisso, acho que é uma excelente ideia, Natália, acho que daria sim. É claro que alguém vai ter que ir nas áreas, colocar essa coleta automática, vamos dizer assim, né? E depois confrontar com o cientista cidadão validando para ver se eles estão realmente de acordo, né? Mas acho que funciona assim. Acho que dá certo, nunca tinha pensado nisso. Sheina, já vi uma recomendação para transformar um dado quantitativo em qualitativo para o cientista cidadão estimar intervalos ao invés de contar, pois isso iria requerer menor habilidade específica. Você achou algo assim em suas buscas? Seria um trade-off habilidade e qualidade? Ah, sim, Sheina, isso sempre é uma troca.
Se você quer simplificar o seu protocolo para que mais cientistas cidadãos consigam executá-lo, e aí você vai diminuir a complexidade, você vai perder um pouco de precisão nos dados. Tem as escalas, né, as famosas escalas, tem várias escalas padronizadas para você avaliar vários aspectos. A avaliação psicológica, por exemplo, tem várias escalas que são muito bem aceitas pela psicologia, já são praticamente padrões, mas de qualquer forma você está perdendo dado. Então eu diria que é uma troca. Eu acho que você está trocando a baixa complexidade no seu protocolo por um dado mais preciso. Então, é uma escolha que você tem que fazer no seu projeto. Tá bom? Tem um comentário da Luana bastante importante, ela citou o PPSR Core. Esse padrão ele é bem legal, ele não é exatamente um padrão de dados, ele é um encapsulamento de padrões, mas eu acho muito importante porque dentro do encapsulamento ele tem Acho que o Bruno travou. Enquanto o Bruno está voltando ali, que ele estava comentando, eu vi aqui o comentário, Thaís, da lista de referência da apresentação da Judite. Eu mando, depois a gente disponibiliza para vocês, porque como eu estou com a gravação dela, eu não ia conseguir copiar e colar rápido, mas eu vou pegar isso e disponibilizar para vocês depois, então, tá bom? A gente manda pela rede ou pelo próprio Event3, mando para todos, que aí vocês podem aproveitar. O Bruno foi mesmo. Voltei. Voltou. É impressionante, né? Na hora que você está falando, a internet cai. Mas vamos aqui no 4G para ver. Pode continuar, Bruno. Eu estava falando sobre o padrão, né? Esse padrão de dados é bastante interessante, ele tem uns 3 ou 4 encapsulamentos diferentes. Inclusive, o de observação de espécies, um deles é o do dado em si coletado, e dentro desse encapsulamento, um dos padrões que ele usa para observação de espécies é o Darwin Core. Ele usa outros também, o Adubon Core, por exemplo, mas ele usa o Darwin Core que eu citei na apresentação como padrão de dados. Mas eu acho legal ela ter citado esse padrão, porque os outros encapsulamentos que existem, eles têm padrões de metadados para você definir o seu projeto de ciência cidadã. Então, é bem interessante isso, porque você consegue descrever numa metalinguagem qual é o propósito do seu projeto, a sua hipótese científica, o que ele está coletando, como o dado vai ser armazenado, como ele vai ser analisado. É bem interessante. Acho que é o primeiro padrão que faz isso especificamente para a ciência cidadã. Ju, como eu estou no celular, você consegue ler para mim se tem mais alguma? Tem um comentário do Saraiva, já vou olhar aqui para você, que eu tinha visto, eu desci para ver o da Thaís, mas já estou voltando. Não é razoável pensar que todos esses problemas também podem ocorrer com dados coletados por cientistas, não cientistas cidadãos? Sim, é uma lástima falar isso, mas não só pensa que isso deve ocorrer, mas eu acho que ocorre bastante, né? Acho que logo embaixo a Natália até citou uma publicação da Nature dizendo que os cientistas participaram de um survey e 2/3 dele não conseguiam reproduzir experimentos da literatura da própria área, né? Então, lamentável, mas sim, esse tipo de problema acontece também muito em dados curados e coletados por especialistas. Bem, eu acho que nós vamos encerrar a nossa mesa, né? O tempo estamos no tempo, são 9h da noite, muitos já devem estar com fome. Agradeço a todos que ficaram, muito obrigada. Agradeço muito ao Bruno, à Judite também que mandou, né, a palestra, ao Bruno que esteve aqui, muito obrigado, Bruno, sensacional. E agradeço a todos vocês que estão aqui também. Lembrando que amanhã nós temos mais evento, a partir de 13h a gente já tem a nossa próxima mesa, né, na mesa temática 3. Então, esperamos encontrá-los aqui amanhã. É um prazer receber vocês.
e eu mando em breve as referências da Judite também. Fiquem à vontade de entrar em contato comigo, com o Bruno, ou com a Judite, eu deixei o e-mail dela aí, se quiserem fazer algum comentário, alguma dúvida, tá? Muito obrigada a vocês por estarem aqui até agora com a gente. E utilizem as nossas hashtags, a Natália colocou ali, tá, gente? Postem foto e utilizem as nossas hashtags. Então, um abraço para vocês, até breve. Obrigada, Cristina. Obrigada, Marta. Também não agradecer as duas. Muito obrigada também por estarem aqui com a gente. Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite a todos. Muito obrigada a todos. Obrigada.